Olá, boa tarde. Estamos fazendo uma transmissão diretamente aqui do showroom da Topema e da Braschef, uma modalidade diferente pela primeira vez, dentro dos formatos que nós temos apresentado, que é um formato mais interativo, o que nós estamos chamando de painel, de mesa redonda, como vocês acharem melhor, onde a gente pode pegar um tema que nós percebemos que é uma tendência de mercado e a gente tenta aprofundar esse tema, porque é a melhor maneira de formar opinião e atualizar quem é consultor, quem é arquiteto, quem é profissional, está ativo no ramo e quer um pouco mais de atualização de conhecimento, sem esperar a próxima feira, sem esperar o próximo evento, né? É o que a gente pretende proporcionar aqui pela Topema e pela Braschef. E a proposta hoje é nós falarmos de uma tendência que é a cozinha sem gás e sem fogo, né? E os convidados dessa rodada são Lorival Santos, engenheiro da Topema Innovations, um dos principais desenvolvedores da empresa, na verdade o principal desenvolvedor da empresa, Marco Toledo, presidente da Braschef, que fabrica uma linha completa aí de fornos combinados, várias linhas de fornos. E vamos lá então explorar o assunto. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. E vamos ver se a gente consegue atender de alguma forma a sede de conhecimento aí dos profissionais. Em primeiro lugar, o que a gente pode chamar de cozinha sem gás e sem fogo? Por que está surgindo essa tendência? Sim, a gente chama de cozinha sem gás e sem fogo porque a gente substitui o método tradicional de cozinhar, de fazer equipamentos de cozinhas profissionais e residenciais também por novas tecnologias. Então, seja um forno combinado, que usa eletricidade em vez do gás, um fogão de indução, que substitui tanto o fogão vetrocerâmico tradicional com resistência ou a gás, por uma tecnologia nova e mais segura, e usando energia elétrica em vez do gás ou do fogo gerado pelo próprio gás. Esse tipo de aquecimento sendo superado por novas tendências. Isso significa, então, partir para, vamos chamar classicamente, qualquer tipo de cocção é considerada uma cocção com fogo. Exatamente. Assim nasceu. Pessoal, boa tarde. A gente, quando fala de fonte limpa, é muito interessante a gente lembrar que quando a gente tem gás dentro da cozinha, a gente tem vários... A gente necessita de vários componentes para que a cocção seja adequada. Nós estamos falando de oxigênio, nós estamos falando de localização para botijões ou gás de rua, tubulações, a gente está falando de uma série de outras de particularidades que a gente precisa para ter uma cocção com qualidade, né? Uma delas, que eu acho uma fundamental, que é o oxigênio. Se nós tivermos o oxigênio dentro de uma cozinha que tem o ambiente quente, então a gente tem a qualidade de oxigênio baixa, automaticamente a queima, a combustão vai ser ineficiente, ela não vai ter potência, ela não vai ter, o equipamento vai gastar mais para poder produzir aquela Alimento, gerar, produzir o alimento, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de energia elétrica, nós estamos falando de uma fonte limpa, de uma fonte que está sempre equilibrada, pode variar, sei lá, 10, 15%, né, de um padrão, e é eu considero que seja muito mais limpo a fonte de energia do que a do gás, em função dessas necessidades que tem o gás. Vamos explorar cada ponto aí. Ok? Sem contar um tipo de controle, né? No controle elétrico, especificamente no fogão de indução, você tem um controle melhor da velocidade de aquecimento do alimento. Você não tem ali a chama, o fogo na superfície, no fundo da tua panela. Então isso, além de você não ter desperdício, porque ali o fogo fica incessante. Você coloca a panela em cima, você tem o fogo e ele está aquecendo a panela junto com o alimento. No caso do fogão de indução, que é elétrico, ele vai agitar as partículas, as moléculas do fundo da panela, para que ela, se movimentando rapidamente entre
numa frequência muito alta, ela consiga fazer o aquecimento da panela. E aí a panela fará o aquecimento do alimento. E não a chama fazendo o aquecimento da panela transferir para o alimento. Isso, se a gente for fazer um exemplo simples, 1 litro de água no forno de indução, ele leva em torno de 2 minutos para ferver. Se for para entrar em indução, se for no forno tradicional, a gás, isso vai ser no mínimo o dobro. Então você gasta muito mais e tem menos controle. No fogão de indução, eu posso afastar a panela do centro. Alguns fogões já têm essa tecnologia, inclusive a Topema tem fogão com essa tecnologia. Quando a panela está no centro da boca do fogão de indução, ele pode ser regulado a potência e ele vai utilizar a potência que você colocou no set na potência nominal. Se você afastar a panela do centro para a periferia do fogão, ele vai deixar essa potência mais branda, porque ele entende que você não precisa de toda aquela potência. Você está tirando do centro, colocando para a periferia, então ele diminui o consumo de energia elétrica. A partir da hora que tira a panela da superfície do vidro cerâmico, ela para de funcionar. Ou seja, ali você cessa o consumo de energia. E aí a vantagem de tudo isso é que você evita acidente, porque quando você põe a mão em cima do vidro cerâmico, ele está frio, ele não aquece, porque a única coisa que é aquecida nesse processo é a própria panela. Vamos explorar ponto a ponto das diferenças, vantagens, operacionalidade, o que impacta em tempo, pessoas, os processos mais limpos. Mas me parece só uma observação, é que basicamente também nós estamos falando de uma transição do modelo de equipamento para equipamentos que não tinham inteligência e dependiam basicamente da inteligência das pessoas, para equipamentos que têm inteligência própria, tem embutido algum tipo de tecnologia, né? Então que elas suprem, compensam, aceleram e tornam mais eficiente o processo. Parece que essa que é a transição na parte de energia limpa. Com energia limpa. Nesse processo, você acha, por exemplo, o grande equipamento precursor que hoje está no ápice é o forno combinado? Sérgio, o forno combinado, para quem não conhece muito a tecnologia, a gente vai ter uma redução de 80% do consumo do óleo, a gente vai ter uma redução de espaço, a gente vai ter os ganhos, eles chegam a ser 40% em custos. Quem produz gastando R$10.000 por mês vai produzir gastando só R$6.000 por mês, né? São 40% de economia. Agora, ambas as fontes, seja elétrica ou seja gás, a tecnologia do equipamento ela vai sempre trabalhar com a inteligência. Agora, a diferença que tem de gás para elétrico, vamos falar do forno combinado especificamente, mas a diferença que tem do gás para o elétrico é que o tempo de resposta do elétrico ele chega a ser, vou falar aí, 60% mais rápido do que o gás, que é o que o Lourival falou, né? Quando a gente tem um forno combinado a gás, quando a gente liga, se dá a partida de temperatura ambiente até 200 graus, por exemplo, ele vai levar em média 6, 7 minutos para aquecer, ou até às vezes até 8, dependendo do tamanho do equipamento. Mas se eu tenho um equipamento com energia elétrica, fonte limpa, já está lá dentro da câmara, então em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio, esse equipamento já atingiu a temperatura. Então, quer dizer, a gente já ganhou na partida, que é o que a gente está falando, na parte de economia. E o desempenho do equipamento, como eu falei, a resposta é muito mais rápida, então todas as vezes que a gente está falando de gás, estamos falando de necessidade de, se for queimadura atmosférica, necessidade do oxigênio. Então, dependendo do ambiente, você vai ter um equipamento a gás com uma resposta legal, e dependendo do equipamento, você vai estar comprometendo, inclusive, a vida útil do equipamento. Quando a gente fala em ser um processo mais limpo, a gente fala que o
ambiente vai ser menos impactado pelo calor. Sim. Isso a gente pode também dizer, estou falando como pergunta de leigo realmente, a gente pode dizer, por exemplo, que se o ambiente é menos quente, vai ter o teu sistema de refrigeração é mais poupado, quer dizer, é menos exigido, ponto, né? Então você tem uma economia também do desempenho dos outros equipamentos, né? Esse é um ponto. E o outro ponto também, no aspecto de que então se o processo é mais limpo, ele gera menos resíduos, por exemplo, muitas vezes a tubulação que você tem que montar para os sistemas tradicionais, são entupidos, tem que ter limpeza, é produto, é pessoa específica para fazer essa limpeza. Então, quer dizer, há também outras economias derivadas disso. Isso de explosão também, com gases, tem episódios aí. Vou fazer um detalhe básico. Né? Se eu coloco uma panela, fogo, eu tenho a carbonização, tenho ali a fuligem, aquela coisa toda. Se eu coloco na indução, não tem. Quer dizer, na hora de lavar, Muito mais simples. eu já estou economizando o consumo de água, estou economizando o consumo de produto de limpeza, de detergente, ou abrasivos para fazer limpeza, esse tipo de coisa. Quando você produz também no forno combinado, o aproveitamento do produto na higiene é 100%. Então, vamos trocar aqui algumas coisas, mas o que eu acho que Os recipientes nos quais são feitos otimizam muito mais o processo e tem menos desperdício. Você acaba economizando em toda a cadeia produtiva, né? Você acaba economizando tudo isso. Saturação do ambiente, por exemplo. Você acha que o seu funcionário vai trabalhar melhor no ambiente, onde seja mais arejado, onde não está um calor excessivo que vai atrapalhar. Então, nesse tipo de ambiente psicológico, ele vai melhorar muito mais o ambiente dentro da cozinha do que ele ter aquele calor excessivo, ele tem que trabalhar, ele vai cansar mais rápido. E com cansaço, você tem chama. Imagina que você está numa cocção aqui, você tem que pegar algo que esteja atrás do fogão, sobre o fogão. Você, no cansaço, pode estar com a mão mais baixa, pode ocorrer o risco de queimaduras, afastamento de funcionários. Isso você reduz drasticamente, porque você vai ter uma fonte de energia que vai te gerar calor, mas sem a chama. Né? Então, isso é o que o Marcos falou. Você vai melhorar tanto em toda a cadeia, desde a tubulação, da instalação, da exploração do próprio combustível, que é o gás, que vem de uma fonte não renovável, combustível fóssil. Então tem toda essa preocupação global. Eu já fui em cozinhas onde o funcionário tinha o rosto, essa parte toda vermelha. Calor. Então estamos usando cremes para poder melhorar, né, a saúde dele. Então, quando a gente fala de energia, fonte limpa, a gente não tem essa saturação do ambiente. Exatamente. Certo. E a gente até pode dizer o seguinte também, se os equipamentos são mais inteligentes, são em processos mais limpos, e a cozinha sem o gás, sem o fogo, você consegue também administrar o tempo melhor. Exato. Porque o tempo depende menos do fogo, digamos Muito assim. menos. Você na indução, você tem como acelerar, o processo é mais rápido, no forno combinado também. Quer dizer, se você faz tudo em menos tempo, você ocupa menos o funcionário, certo? Sim. Ocupando menos o funcionário, ele pode fazer mais coisas. Então há uma otimização do recurso humano. Talvez num grupo de 5 não precisa ter 5, pode ter 3. É mais ou menos isso também. Posso utilizar coeficiente bruto, porque eu não estou em fogão a gás, eu tenho a queima dos gases, eu tenho o CO. E se eu usar uma coeficiente bruto, eu vou pegar esse gás, apesar de filtrar ele, eu vou jogar ele de novo no ambiente. Quando eu não tenho a chama, eu posso puxar todas as impurezas, toda aquela queima resultante do aquecimento da panela e do alimento, vou filtrar isso no ambiente e posso jogar ele renovável para o ambiente com a isenção de gás, eu não vou ter CO lá no ambiente. O que acontece com isso? Com a coeficiente bruto, eu não preciso gastar com tubulação no shopping center. Eu posso ter espaços mais reduzidos, eu não preciso quebrar. O tempo de obra diminui drasticamente. Eu também tem todas essas vantagens. Você vê que impacta diretamente em outros equipamentos que não trabalham com isso. Eu acho que tem que reforçar todo o seguinte, que a gente vê dentro da cadeia de restaurantes hoje, o segmento
de food service dentro de shoppings, praças de alimentação, ou mesmo empresas que muitas vezes vão implantar um refeitório, o prédio, ele sofre impactos, né? É tempo, é a obra, é engenheiro aprovar, é a vistoria da administração do shopping, né? Então, isso torna muito mais fácil entrar e sair. Exatamente. Uma coisa que é bem interessante é que existe um mito de que energia, equipamentos elétricos gastam mais ou consomem mais do que o gás. Isso é um mito, porque as tecnologias de isolamento que existem hoje, de construção, deslocamento de ar, pressão, sucção, todas as tecnologias que elas existem, quando a gente pensa no equipamento, a gente pensa sempre em, claro, segurança, primeiro item, e segundo item, economia. Esse equipamento tem que ser um equipamento que ele vai dar um resultado interessante para todo mundo. Então, hoje em dia, falando elétrico e a gás, posso garantir que o elétrico ainda é mais, mesmo com a energia cara, o equipamento elétrico ainda é mais negócio. Por quê? Nós temos redução, nós vamos ter uma eficiência maior, né? Nós vamos ter, na hora de preparar a obra, menos coisas para poder ter que preparar, tubulações, esse tipo de coisa. Agora você chega na tomada lá, pluga e ele está pronto. Sim. Né? Só ter o checklist de preparação do ambiente bem organizado, mas não tem saturação de ambiente, não tem, nós estamos falando de segurança, então por melhor que esteja instalado no equipamento a gás, se um funcionário vier com um carrinho transportador bater em alguma coisa, vai causar um ponto de vazamento, isso pode estar causando riscos para as pessoas, né? Então, quando você fala em energia, você não pensa nada disso, porque se der algum problema, o equipamento para o pagador. Agora, se você não tem um equipamento a gás, é claro que os nossos equipamentos, o nosso grupo Topema e Braschef, a gente sempre está preocupado com a redundância dentro das normas que tem que ter para se proteger em primeiro lugar o operador, né, e o equipamento. Então, mas mesmo estamos falando de equipamento que é uma coisa que é meio incontrolável, né, que é o gás. Sim. Agora uma outra questão também, você falou dos processos de limpeza, a limpeza de sujeira mesmo. Um chefe que recentemente eu estava conversando, ele tem uma cozinha sem fogo, sem gás, né? E ele me comentou, Sérgio, hoje eu posso estimar a minha ocupação de pessoas e tempo de limpeza pós o preparo da alimentação, no máximo em 1/3 do que eu tinha antes. Ele comentou. Talvez, ele não me ocorreu perguntar, talvez também de produtos, né? Mas só de tempo do funcionário, né? Para poder sair depois da operação, depois da refeição, né? E a ocupação do espaço, né? A ocupação da água. Quando você tem uma cozinha convencional, cozinha de gás, quando termina o horário de trabalho, meu amigo, é aquela coisa de joga água para tudo quanto é lado, joga água, passa pano, porque você é obrigado, porque você tem toda aquela coisa. Já com a indução, com forno combinado, ou com a chapa elétrica, qualquer outro equipamento, vai ter que fazer limpeza? Vai, mas de uma forma muito mais segura. Você não vai ter que ficar tomando cuidado, porque você pode bater aqui ou bater ali, você vai passar. Primeiro que não vai estar quente, né? Vai estar já vai estar numa temperatura de segurança que você pode estar passando quando for Exatamente, pode colocar uma coisa que no fogão você não vai. Tem que esperar esfriar. E hoje também tem uma tendência que é de cozinhas, botando algumas aspas, claro, mas cozinhas semi-abertas, né? Que você tem os processos de cozinha, às vezes com algum tipo de corredor, vou chamar, acessível a outras pessoas, outros setores que estão ali perto, convivendo, né? Então o calor se espalha, né? Lógico. E ela se propaga isso por Chegou no nosso estúdio aqui uma visita, hein, cara? Vamos chamar essa visita para bater um papo com a gente aqui. Onde cabe, por favor? Onde cabe 3, cabe 4. Tcharam, vamos ver quem está chegando aqui. Vamos vir aqui. Silvio Santos! Nelson, bem. A nossa
presença aí. Vou apertar um pouquinho, Nelson Cury, Que surpresa! da Topema, invadindo inadvertidamente Eu só entrei aqui para ver para nossos você. estúdios, né? Mas como estúdio democrático, então tá tranquilo. Nós estávamos conversando aqui, Nelson, sobre a cozinha sem fogo, sem gás, que tem sido um assunto que a gente até está dando mais atenção, porque a audiência, quando nós tocamos nesse assunto, é muito grande, a curiosidade é muito grande. Se percebe, inclusive, que há um desafio por parte de arquitetos, consultores e profissionais de chegar e dizer para a empresa que tem um refeitório na empresa, ou dizer para o empreendedor, olha, vou fazer uma cozinha sem fogo e sem gás. O sujeito, às vezes, ele cai para trás, porque ele não está suficientemente informado. Então parece que é um conteúdo que ele tem que passar cada vez mais adiante. A nossa cozinha para aqui, legitimar. a nossa cozinha aqui só tem forno combinado e 2 bocas de fogão. Elétrica, de indução. Fazendo comida para 200 e poucas pessoas. 200 e poucas pessoas só. Já fazem uns 3, 4 anos. Por aí. Uns 3, 4 anos. E Nelson, você acha que então, assim, será que o contratante, do consultor, né, do arquiteto, o dono de rede, ele está já pronto para essa ideia? De repente abandonar o gás? Ou ele vai. Tem redes que já abandonaram, né? Ou ele vai comprar um fogão com gás lá para deixar por algum caso específico e tal? Não. Você pega o Spoleto, por exemplo, são 230 lojas lá sem gás. 230 lojas de Spoleto. Então eles são aquelas pessoas que vão na inovação primeiro, mas isso desde 2009, 2010, né? Já vão 6 anos aí. Então é um trabalho que já deu certo, não tem dúvida, não tenho a mínima dúvida em termos de segurança do trabalho, em termos, enfim, de economia de água, própria energia, produtos de limpeza, porque quando você fala em indução você não tem aquele problema de deixar preta a panela, enfim, tudo isso que eu imagino que você deve ter falado um pouquinho aí. Agora, tecnologia, ela sempre, aparentemente, né, tem um custo inicial um pouquinho maior. Sim. Né? Mas aí você tem que contabilizar todo esse entorno, né? Das obras, tempo de instalação, toda essa questão também dos recursos humanos, a questão da ecoeficiência. Esse cálculo você acha que, digamos assim, são equipamentos que se autopagam, enquanto que o outro equipamento que não é esse equipamento inteligente, ele não se autopaga dessa forma. É verdade, você tem casos aí de economia R$2.500 por mês, se a boca custar, vamos supor, 2 vezes isso, em 3, 4, 5 meses está pagando tudo. Muito importante, gente, você tocou um assunto bem importante, que vamos falar da minha veia, no caso do fogo combinado. Você tem tecnologia, você tem equipamentos mais simples, você tem equipamentos mais sofisticados. Mas se você fizer a conta e colocar na ponta do lápis, é mais negócio você comprar um equipamento que tem mais tecnologia, porque você vai depender menos de uma mão de obra mais qualificada, do que você comprar um equipamento que tem menos tecnologia, que você vai depender do contrário disso. Né? Então, vou falar aqui de cada 10 clientes que chegam, às vezes com a ideia de comprar um equipamento com um valor menor, quando a gente apresenta para ele, para que faça essa conta, ele acaba levando o equipamento com mais tecnologia. Porque isso que o Nelson falar, a gente vai trocar uma coisa por outra. A gente vai fazer um investimento aqui, mas em 10 meses, 8 meses eu paguei essa diferença de investimento, daqui para frente é lucro. Claro. Então, quanto mais a gente investir em tecnologia dentro do nosso negócio, quanto mais a gente tirar o controle da mão dos operadores, vai ser melhor para nós. E para os operadores também, vão trabalhar com a gente. E uma coisa, Sérgio, nós estávamos na nossa convenção aí sexta e sábado, uma coisa interessante, que eu até fiquei pensando. Quando você fala de muita gente jovem, né, não conhece um Telex. Então eu vou te dizer, fogão a gás é igual ao Telex. Telex não é lá você, né? Mas vamos falar outro mais novo, fax. Isso que eu falo. Vou falar do fax então, mas tinha Telex, tinha BIP, tinha um monte de coisa. Então hoje a gente dá risada, né? A pessoa brinca, fala que a gente é velho, né? Mas no fundo, se você falar o gás ou o fogo, que é a brincadeira que vocês estão conversando aqui, é a mesma coisa. O fogo nasceu, se não me engano, lá na idade da caverna. Já era, bicho, já foi, chega. Vamos parar de tirar petróleo do fundo das
O Brasil é tão inteligente que ele descobriu o petróleo no dia que vai acabar o valor do petróleo. A matriz energética está mudando para a eletricidade no mundo inteiro, seja ela a eletricidade através do sol, seja a eletricidade através do vento, seja o que for. E realmente toda a tecnologia e a brincadeira do Telex do fax é isso mesmo. O que ele falou, tem que investir aonde? Na tecnologia, porque pô, o celular é tudo mais simples, tudo é muito mais simples hoje. Então por que não na cozinha? Vamos aproveitar e treinar as pessoas. Você brinca, né? A gente fala, você fala fax, talvez filhos, né? Você conhece, o que é isso, né? Pai, vô. Mas, poxa, daqui a pouco é a mesma coisa. Eu cheguei no equipamento, é o forno tem tecnologia, pô, eu só sei mexer nesse forno, tem tecnologia. E aí eu vou aprender outras coisas, principalmente você que eu gosto de falar, vai aprender a dar serviço, bom serviço. Para essa geração, inclusive, atual, né, os jovens que estão entrando no mercado, é muito mais fácil eles manusearem tecnologia do que sem. Eu acho que aí é um ponto importante também, porque é um dos grandes desafios desse mercado, a gente sabe que é a mão de obra, a rotatividade. Então a tecnologia equilibra um pouco a dependência do recurso humano, né? Mesmo que você tenha uma rotatividade, você consegue manter um padrão. O importante é que os fabricantes, vários fabricantes, não estão preocupados muito. Tem aquela veia que todo mundo está preocupado em produzir equipamentos mais baratos. E a gente vai ao contrário disso. Não que a gente produza mais caro, mas a gente vai buscando essa tecnologia. Porque o que a gente está preocupado é que a comunicação tem que ser simples. Nós temos que conversar com o equipamento, tem que conversar com o cliente de uma forma que seja simples. Porque a gente sabe que nas cozinhas, grande parte das pessoas que estão na cozinha são pessoas que começaram com um lavador de prato e viraram cozinheiros ou chefes, esse tipo de coisa assim. Então, a gente tem que fazer equipamentos que conversem de uma forma simples com as pessoas dos processos. E essa simplificação assim do processo me parece também que é fundamental para o volume de pessoas que tem que atender hoje em dia, né? Eu vi uma foto de fornos Braschef lá na quebrada da Fibra, né? Se não me engano, Fibra celulose, já tinha lá uma parede com alguns fornos combinados, e me parece que só assim para atender volumes enormes também, não tem outra forma, né? Quer dizer, então o tempo também hoje em dia é uma fonte de pressão positiva para mudar para uma nova tecnologia, né? E o fogão de indução também tem essa resposta de tempo. Tem essa resposta de tempo rápido, tem uniformidade, né? E como o Marcos até falou de equipamentos mais caros, isso quando você tem uma visão micro, você só está analisando o equipamento. Quando você analisa o todo, quando você enxerga uma economia geral da loja, redução de população, redução de tempo, de pessoas, você vai ver que o equipamento ficou barato. E eu acho que é isso que a Tocando se preocupa em entregar para os nossos clientes na ponta. A economia é uma coisa inteligente e como o Marcos falou também, a menor dependência do colaborador. Porque com isso você consegue uma uniformidade no seu resultado. Antes de a gente encerrar, vamos falar de um aspecto também que me parece que é importante hoje, né, que é a questão de você customizar de acordo com o espaço que você tem, de acordo com o seu desafio. Por exemplo, nós estamos aqui nessa bancada, né, e aqui na bancada tem boca de indução. Então a indução ele pode ser da Maria também. Ele pode ser planejado, quer dizer, usado de forma modular. Define na maneira que quer. Eu acho que a vantagem dessa ilha aqui é não ter juntas nenhuma, então os equipamentos estão encastrados mesmo, facilita a questão de segurança alimentar, né? Limpeza do equipamento. Esse equipamento mesmo aqui deve ter uns bons 5 anos já. Se o pessoal entrar no site da Topema, já vai começar a perceber lá uma nova cara, que é a Topema Innovation. E a base de tudo isso é tentar entender o que o cliente precisa para atender ele. Então essa inovação, procurar dar para o cliente aquilo que realmente ele está buscando em termos de espaço, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos. Não, acredito que ele vamos chamar o DNA do processo, né? Não é assim o que eu posso fabricar e o que eu quero fabricar. É o que precisa ser fabricado para melhorar a operação do cliente, né? Essa é então é uma diferença no olhar. Né? Agora uma questão, Marco, também que eu já vi em alguma operação, nessa questão de customização, que são dois fornos combinados, um do lado da outra, usando do lado do outro, usando a mesma plataforma, né? Isso também é uma otimização também. Normalmente,
dentro de uma cozinha, que o Sérgio está falando, é o equipamento que a gente chama ele de Duo Chef. São dois, vamos fazer uma analogia, são dois corpos. Tive numa cozinha aí e a pessoa me chamou esse equipamento, no bom sentido, capeta, porque pode fazer muita coisa. São dois corpos com uma cabeça só. Então, eu consigo cozinhar de um lado e consigo fritar, assar, grelhar do outro. Né? Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu posso fazer coisas distintas, processos distintos ao mesmo tempo também, com um comando só. Então, numa tela touch eu consigo controlar o lado 1 do forno que eu quero cozinhar arroz, batata, brócolis, chuchu, dou ok, aperto o botão, ele me abre a tela do forno 2, eu vou lá e falo que eu quero fritar empanados, batata, sei lá, coisas de fritura, dou ok, o equipamento se prepara. É utilização. Eu tenho um forno Uno, eu vou fazer um processo de começar. Eu posso mesclar produtos? Eu posso, desde que eles sejam do mesmo processo. Eu posso cozinhar arroz, batata, cenoura, brócolis, chuchu? Posso, cozimento. Agora, se eu quiser, dentro de um forno Uno, fritar e cozinhar, vai ser impossível. Né? Se alguém falar isso para vocês, não acredita não, porque não chega. Eu vou deixar embaixo no post o e-mail do Marco, presidente da BrasChef, para poder tirar dúvidas diretamente com ele nessa parte de formas combinados, e do Lorival, engenheiro da Topema, para também tirar dúvidas a respeito de informações de tecnologia, de técnica, adaptação para as suas cozinhas, etc. Já que tivemos a inesperada visita do presidente da Topema, dou aí a honra grande cantor, Marquinho canta, toca, ele está me ensinando agora a cantar, pessoal. Bom caminho, então. Só uma mensagem final, então. Bom, é que as portas estão abertas, quer conhecer inovação, vem junto com a gente, a equipe é grande, entusiasmada. Como eu falei, acabamos de fazer a convenção e mais uma vez reforçou todo esse foco de inovação, todo esse foco de atender as necessidades dos clientes. Então conta com a gente, vem junto com a gente. Pessoal, boa tarde, foi um prazer falar com vocês. E como o Sérgio já disse, tem os nossos contatos aí, se precisando de alguma coisa, por favor, faça contato com a gente. Bom pessoal, boa tarde e até a próxima.